19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Moradores de um conjunto habitacional de São Paulo alegam ter sido agredidos por policiais militares durante uma abordagem. Testemunhas gravaram imagens da ação da PM. Veja. A cicatriz é uma das marcas que ficaram no corpo de João Mateus. No último domingo, ele se viu envolvido em um tumulto durante uma abordagem da polícia militar por ser dono da moto que a esposa dele, Priscila, estaria pilotando. Ele não saiu para me defender, eu estava com medo, né? Eu sabia que eu estava errada por estar sem capacete. Houve uma discussão e outros policiais foram chamados. Tinha um monte de policial na frente de casa, eles pegam o portão, levantam o portão com agressividade, o portão bate, um barulho enorme. E é onde eu tomo um susto e tento discernir o que vai acontecer. É onde os policiais já entram com as agressões. As imagens gravadas por testemunhas mostram pelo menos 3 policiais em volta de João. No meio da confusão, Priscila... Que houve sim uma exaltação da parte do João, só que a polícia tem que estar preparada para esse tipo de ação. Então a polícia não pode agir com o uso excessivo da força. Em depoimento, os policiais disseram que foram xingados pelo casal e que João agrediu uma PM. Por isso, foi necessário o uso da força. A ouvidoria das polícias de São Paulo pediu acesso às imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos na ocorrência e disse entender que, a partir das imagens gravadas por testemunhas, houve excesso e até tortura na ação policial. Desacatado, faz a prisão, se for necessário algema, põe na viatura, leva para o distrito policial faz o boletim de ocorrência, se for o caso mantém ele sob custódia e no dia seguinte ele vai passar por uma audiência de custódia e o juiz vai decidir se ele permanece ou não permanece preso ou se vai liberá-lo. É isso que diz a lei. São 3, 4 pessoas batendo numa pessoa. Isso para mim não é lesão corporal, isso para mim caracteriza tortura. A advogada que representa o casal vai levar o caso adiante, inclusive com um pedido de indenização. A Polícia Militar informou que as imagens relacionadas à ocorrência, que você acompanhou na reportagem de Madalena Bonfilioli, serão incluídas, inclusive, as imagens das câmeras corporais dos policiais e serão analisadas pela Corregedoria da Corporação e também pela Polícia Civil. Se constatada qualquer irregularidade, os envolvidos serão responsabilizados. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Cantor gospel que foi baleado por PM em terminal rodoviário recebe alta em São Paulo. Ele falou, cara, eu tô sentindo um cheiro de droga dentro das malas, mas nem mala tinha lá, só tava meus violão. Após pergunta do SBT Brasil, Departamento de Estado americano diz que Alexandre de Moraes é um juiz ativista. Moraes is an activist judge. PL expulsa deputado de São Paulo por elogiar Moraes e criticar Donald Trump. 89% dos brasileiros acreditam que tarifaço vai prejudicar a economia do país. Planos de saúde vão atender pacientes do SUS a partir de amanhã. As operadoras de plano de saúde poderão trocar as dívidas que têm com o SUS por atendimento a pacientes que estão na fila de espera. Na Inglaterra, Lucas Paquetá é absolvido de acusação de manipulação de resultados para beneficiar apostadores. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A polícia de São Paulo estourou uma central do golpe onde, pelo menos, preste atenção, 60 pessoas faziam ligações telefônicas. Nós vamos falar agora com o repórter Vinícius Rangel, em São Paulo, que explica como essa quadrilha atuava. Vinícius, é muita gente envolvida. Conta tudo. Boa noite para você. Muita gente, César. Boa noite para você e para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. Segundo a Polícia Civil, César, esses criminosos estavam organizados em uma call center, onde também foram apreendidos pelo menos aí 50 computadores, telefones celulares e também documentos que possivelmente seriam usados para aplicar os golpes. A investigação começou depois que a irmã de uma vítima denunciou um golpe via WhatsApp. Ela foi enganada, induzida a contratar um serviço de renovação
de carteira de habilitação. E esse era apenas um dos vários formatos de golpes que eram usados pela quadrilha. A investigação revelou ainda que os criminosos ofereciam, além da renovação de CNH, renegociação falsa de juros em financiamentos e também empréstimos financeiros fraudulentos. Os 60 funcionários que foram encontrados nesse call center foram direcionados para a delegacia e prestam depoimento neste momento. César. Informações, Vinícius. Uma ótima noite a você, a todos de São Paulo. Olha, está cada vez mais difícil você confiar em tudo e em todos, não é? Uma operação da Polícia Civil terminou em confronto no complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Agentes foram recebidos a tiros por criminosos. Um morador acabou baleado, 10 pessoas foram presas e um suspeito morreu. Assim que os agentes da COR e a Força de Elite da Polícia Civil entraram na comunidade, traficantes reagiram com tiros de fuzil. Moradores tiveram que se jogar no chão para se proteger. As equipes vasculharam vários pontos do complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio, para tentar impedir a fuga de integrantes do Comando Vermelho. Neste vídeo, um grupo de jovens é surpreendido pela polícia. Houve confusão. Um policial dá uma rasteira em um rapaz e começa um tumulto. Um dos agentes dispara para o alto. A intensa troca de tiros deixou marcas em carros estacionados, telhados, nas fachadas das casas e até em um transformador. 3 pessoas foram baleadas, entre elas este morador que foi socorrido por um policial e levado para o hospital em um blindado da corporação. Um homem apontado como traficante pela polícia também foi atingido e morreu no local. 10 suspeitos foram presos. Os policiais apreenderam 2 fuzis, 2 pistolas, munição, celulares e uma grande quantidade de drogas, além de parte de uma carga de óleo lubrificante roubada há 2 dias e avaliada em R$600 mil. Há décadas, a maior facção criminosa do Rio controla os pontos de venda de drogas nas favelas do complexo de Manguinhos. Nos últimos anos, também passou a explorar outras atividades ilícitas, como o roubo de cargas e veículos. Segundo a polícia, a quadrilha é chefiada por um traficante que já está preso. Nesta quinta-feira, policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na cela de Alexander de Jesus Carlos, conhecido como Choque, no complexo penitenciário de Jericinó. Os agentes encontraram um caderno com anotações sobre o tráfico e um celular que vai passar por perícia. Em razão do decreto dessa prisão preventiva, fica obstada uma eventual progressão de regime para o regime menos gravoso. Então, em princípio, ele não vai mais progredir do regime fechado para o regime semiaberto. Foi mais uma etapa da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir o tráfico de entorpecentes e recuperar veículos roubados no Rio. Desde o ano passado, mais de 470 pessoas foram presas. Ainda pela manhã, durante a operação, moradores fecharam uma das principais vias da região nos 2 sentidos. Lixeiras foram incendiadas para bloquear a passagem. Motociclistas também participaram do protesto. E ainda no Rio de Janeiro, o MC Pose do Rodo foi denunciado pelo Ministério Público Fluminense, que pediu a prisão do funkeiro por sequestrar e torturar o ex-empresário dele. O repórter Léo Santana está conosco agora ao vivo e diz qual foi a conclusão dos promotores. Léo, boa noite. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. De acordo com o Ministério Público, MC Pose e outros 6 homens agiram de forma coordenada e premeditada para agredir a vítima física e psicologicamente. O crime aconteceu em abril de 2023. Renato Antônio Medeiros teria sido mantido em cárcere privado por cerca de 1h30 na casa do cantor na zona oeste do Rio. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele foi torturado para que confessasse o furto de uma joia quebrada. O exame de corpo de delito indicou que Renato tinha marcas de queimadura de cigarro pelo corpo e sofreu deformidades permanentes. O Ministério Público pediu a prisão preventiva de 7 dos 10 envolvidos nesse caso, inclusive MC Pose. A Justiça ainda não decidiu se vai aceitar esse pedido. Até o momento, a defesa do cantor não se manifestou. César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você e aos cariocas e fluminenses. Uma professora foi presa pela 3ª vez, suspeita de furtar cartões de crédito para fazer compras. Como nas outras vezes, ela foi liberada pela polícia,
depois de pagar fiança. As imagens mostram o momento exato que Thalita Silva Almeida, de 29 anos, escolhe as joias. Mais de R$200 pagos com um cartão de crédito furtado. A compra foi feita em uma joalheria de um shopping em Santa Maria, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Ela foi abordada logo depois. Dentro do carro, a polícia militar encontrou 2 cartões furtados e na casa dela, mais 3. Mas essa não é a primeira vez que ela tem problemas com a justiça. Em 2024, enquanto estagiava em um órgão federal, ela foi presa depois de fotografar os cartões de colegas de trabalho e usar os dados para fazer compras na internet. Mas mesmo assim, ela não parou. No mês passado, outro caso. Colegas da escola pública onde ela trabalhava denunciaram que tiveram cartões fotografados e usados para comprar roupas de marcas conhecidas. Tudo flagrado pelas câmeras de segurança. À época, Thalita foi presa, pagou fiança de R$3 mil e foi liberada. Ela chegou a publicar um vídeo numa rede social dizendo que foi vítima de injustiça. Eu não vou me justificar aqui pelo que eu fiz, mas existe uma explicação de um assédio moral velado que eu sofri. E, enfim, não justifica, mas daí começou. A polícia investiga todos os casos e por cada compra indevida, Thalita pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo revelou um esquema de corrupção em Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do estado paulista. O repórter Marco Pagetti traz as informações. O valor desviado é muito grande, Pagetti? Conta tudo pra gente, por favor. Uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você e a todos. O valor é de 14 bilhões de reais. Essa fortuna foi desviada dos cofres públicos de Guarulhos ao longo de 16 anos. Ao todo, 53 agentes da polícia participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão em 10 endereços dessa quadrilha. Os alvos são ex-funcionários das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Justiça. O esquema passou a ser investigado há 3 anos. Nessa segunda fase da operação, 600 suspeitos são investigados, entre servidores e também empresários. Isso porque a investigação aponta o recebimento de propina para falsificar documentos e fraudar também o sistema de cobrança de impostos do município, como o IPTU e o ISS. Em nota, a atual gestão de Guarulhos informou que apoia as operações da polícia e também que está à disposição da justiça para colaborar com o que puder, César. Olha, Pagetti, eu tenho uma opinião e eu tenho certeza que o telespectador do SBT Brasil concorda comigo. Enquanto nós tivermos casos de corrupção grandiosos como esse que você trouxe aqui, casos em que as pessoas aprontam e fazem o que querem fazer, porque existe uma impunidade muito grande no nosso país. Não é possível. Enquanto nós não tivermos exemplos sérios e penas severas, nós vamos continuar com os crimes acontecendo em todas as formas e de todas as chamadas classes sociais e da sociedade. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. A Polícia Civil de Goiânia investiga 2 organizações não governamentais suspeitas de desviar verbas da Secretaria de Cultura do município. Veja. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 2 ONGs de Goiânia que atuavam num esquema envolvendo o desvio de recursos. Segundo a Polícia Civil, entre 2023 e 2024, quase R$2 milhões foram repassados pela Secretaria de Cultura para as organizações. Esse valor deveria ser investido em eventos culturais, mas foi desviado. Apesar de serem 2 pessoas jurídicas diferentes, se tratavam de pessoas pertencentes, integrantes de um mesmo núcleo econômico e familiar. Não há comprovação de que elas funcionassem no endereço declarado. A Polícia Civil apreendeu esmeraldas, dinheiro e cheques nas casas dos investigados. As joias foram encontradas durante buscas na residência do ex-secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, um dos alvos da investigação.
Segundo as investigações, as ONGs não têm experiência na área cultural. Além da suspeita de fraude nos documentos, os policiais descobriram que as duas entidades não funcionam nos endereços registrados. A denúncia anônima que chegou à delegacia apontava justamente esse desvio: o uso de ONGs como fachada para captar verbas públicas com a aprovação política. Os termos de encaminhamento dos recursos foram firmados com a gestão passada na Secretaria Municipal de Cultura. A pasta divulgou uma nota afirmando que colabora com as investigações. Em nota, a defesa de Zander Fábio afirma que não partiu do ex-secretário de Cultura a proposta ou execução dos desvios e que ele não tem responsabilidade sobre o caso. A polícia de São Paulo descobriu um laboratório que falsificava canetas emagrecedores. A empresa importava as substâncias para fazer a manipulação de forma clandestina. Seringas, ampolas, uma estrutura completa foi montada na fábrica clandestina que funcionava no último andar deste prédio, em Santo André, no ABC Paulista. Nas etiquetas, Tiserpatida, princípio ativo da Mondiaro, a mais cara entre as canetas emagrecedoras, que chega a custar mais de R$2.000 nas farmácias. Eles adquiriam canetas de insulina, as esvaziavam e preenchiam com a tirzepatida. Então as pessoas provavelmente adquiriram pensando se tratar do medicamento original. Nas anotações, indicações de como utilizar o medicamento, já que a dosagem era diferente do produto original. Indicadas para o tratamento da diabetes, as canetas têm sido muito usadas no emagrecimento e prometem resultados rápidos. A previsão é que o faturamento das redes varejistas com esses produtos chegue a R$5 bilhões neste ano. A investigação aponta que as substâncias vinham do Paraguai. Depois de adulteradas, os envolvidos revendiam para pessoas físicas por meio das redes sociais. A polícia acredita que essas canetas falsificadas eram destinadas ao consumidor final desses produtos, sem atravessadores. Um homem de 69 anos foi preso por adulteração de produtos terapêuticos. A polícia investiga outros envolvidos no esquema. O uso de canetas clandestinas pode causar riscos à saúde, como elevação da pressão arterial, arritmia, queda na glicose no sangue e prejuízos às funções renal e hepática. A gente não sabe o que tem lá dentro, né? Ali é uma caixinha de surpresa, né? Então, os riscos são enormes, né? Se ele é pré-diabético ou diabetes, se ele é hipertenso, tem colesterol elevado, tem gordura hepática, uma medicação dessa clandestina pode piorar esse quadro. Pode levar a um quadro de acidente vascular cerebral, pode levar a um infarto. O médico explica como é possível identificar as canetas falsificadas. Geralmente ela vem em seringas, né, que muitas vezes de insulina, tá, em que você pode fracionar o produto. Pode dar 2,5, 3, 3,5, 4 miligramas, tá? O que difere do original, que você não tem essa possibilidade. O montante dos valores arrecadados através de vários golpes que nós mostramos aqui através de diversas reportagens são gigantescos. E a punição é sempre branda, você já percebeu isso, né? Em Goiás, são investigadas as causas de um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Civil, um carro de passeio e um caminhão. 2 pessoas morreram. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Guilherme Martins, que está em Goiânia e conta mais sobre este caso. É com você, Guilherme. Uma boa noite. Boa noite, César. O acidente envolvendo os 3 veículos aconteceu na rodovia GO 330, no município de Silvânia, que fica a cerca de 80 quilômetros de Goiânia. 2 servidores da Polícia Civil que estavam na viatura morreram no momento do acidente. Eles ficaram presos nas ferragens depois que a viatura capotou ao tentar desviar de um caminhão que teria invadido a pista contrária. Outros 2 passageiros ficaram feridos e foram transferidos de helicóptero para um hospital aqui em Goiânia com fraturas na coluna. Ambos seguem internados. Os ocupantes do carro de passeio, que se envolveu também no acidente, tiveram apenas ferimentos leves. O laudo da perícia deve ficar pronto em até 10 dias. César? Obrigado pelas informações, Guilherme. Uma ótima noite a você, a todos de Goiás e da região centro-oeste do Brasil.
O presidente Lula pediu aos ministros que atuem para tentar reverter as taxas sobre os produtos que ficaram fora da lista de isenções anunciada por Donald Trump. Carne e café, por exemplo, terão uma tarifa de 50%. Nesta quinta, Lula convocou ministros para avaliar os impactos do tarifaço e estudar caminhos para reverter as taxas sobre os produtos que ficaram de fora das isenções. Também segue em curso a elaboração do plano de contingência para amparar empresas e evitar demissões. Proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso, que há casos em que isso pode acontecer. Dentro do plano de contingência já havia a previsão de medidas nessa direção. Nós vamos agora calibrar justamente à luz do que foi anunciado ontem. O ministro da Fazenda ainda revelou que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos fez contato com o governo brasileiro para discutir o tema, mas ainda não há data para a reunião. Apesar de considerar que o impacto do tarifaço foi menor do que se esperava, o governo evita transmitir uma mensagem de alívio e comemoração. A orientação de Lula é agir com serenidade para reverter as tarifas sobre os produtos que ainda serão taxados, como carne e café. Na segunda-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin deve retomar o diálogo com representantes do governo americano. Para Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o Brasil precisa manter a estratégia de negociação e apostar na pressão interna dos Estados Unidos contra as tarifas. Esses produtos que entram na lista de exceções, eles vêm de demandas internas nos Estados Unidos, de empresas americanas ou de associações de comércio que alegam para a Casa Branca, para o Departamento de Comércio, para o representante comercial americano, que essas tarifas são nocivas à própria economia americana. Quase 700 produtos brasileiros ficaram de fora do tarifaço de Donald Trump. Entre eles, o suco de laranja. Os produtores comemoram, mas ainda aguardam novas informações sobre a taxação de derivados da fruta. Esta cooperativa de Montenegro, no Rio Grande do Sul, exporta suco de laranja, óleos essenciais e a polpa de fruta. Dentro destas caixas estão galões de suco pronto. O sócio fundador vê com alívio o anúncio de isenção, mas diz que ainda não está claro se alguns subprodutos da laranja também estão livres das tarifas. Para nós, a expectativa de como é que vai ser daqui para frente. A gente conseguiu agora ter um pouco mais de segurança, porém ainda há de se trabalhar para se ter um pouco mais de clareza em relação aos outros produtos que também têm relação com a questão da citricultura. A polpa e o suco de laranja estão entre os primeiros itens da lista dos produtos que ficaram de fora da tarifa americana. São 694 categorias de produtos isentas. A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos do Brasil afirma que 42% das vendas são feitas para os Estados Unidos. Caso as tarifas fossem implementadas, isso seria responsável por um custo adicional de 660 milhões de dólares para as empresas exportadoras brasileiras, o que inviabilizaria esse mercado. Por outro lado, o suco de laranja brasileiro ele é muito importante no mix de consumo dos Estados Unidos. Somos responsáveis por 56% de todo o suco que é consumido naquele mercado. Além deles, também estão na lista a pasta de fibra de celulose e a castanha do Pará, alguns minérios, petróleo bruto, óleos lubrificantes, fertilizantes, artigos de aeronaves civis, como peças e motores, entre outros itens. As exceções anunciadas pelo governo americano devem proteger cerca de 43% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, foram poupados itens que, juntos, representaram cerca de 18 bilhões e meio de dólares em vendas só no ano passado. Os produtos que embarcarem até o dia 6 de agosto, quando a tarifa entra em vigor, ficam de fora. O mesmo acontece com o que já está embarcado, mesmo que chegue após esse prazo.
Itens de peso do agronegócio nacional, como café, carnes e frutas, não escaparam do tarifaço de Trump. Os setores já calculam os prejuízos que devem enfrentar nos próximos meses. O café não caiu na graça do presidente americano Donald Trump. Foi atingido pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Ficou de fora da lista de isenções divulgada nesta quarta-feira. O que a gente está correndo contra o tempo, com senso de urgência, foco na pauta econômica, de forma pragmática, para que esse tempo da tarifa seja o menor possível. Bruno é diretor de uma empresa em São Paulo que há 5 anos exporta café para os Estados Unidos. 1 quilo do produto custa hoje, em média, $6. Com a taxação, pode chegar a $9. Em reais, o salto é de R$ 33,60 para R$ 50,40. Preocupação muito grande porque 30% do nosso faturamento é proveniente dos Estados Unidos, então isso vai afetar sim nosso caixa e vai ter que haver um remanejamento de estratégia, né? Focar mais na Europa, Ásia, outros mercados aí que nós temos uma relação comercial mais saudável. A cobrança da tarifa também deve prejudicar o mercado norte-americano. É que 1/3 do café vendido nos Estados Unidos sai daqui do Brasil. E não dá para saber qual será o movimento do consumidor de lá. Eles vão buscar alternativas em outros países, mas o Brasil é tão importante nessa questão de café para os Estados Unidos que é impossível eles suprirem 100% da necessidade. Então, nem que seja talvez não refletido 50% na gôndola para o consumidor final, eu acredito que de 20% a 30%, seja em cafeterias ou no supermercado, vai afetar o consumidor final lá nos Estados Unidos. E não é só o café que deverá ficar mais caro nos Estados Unidos. As frutas também. O país não produz manga, por exemplo, e conta com as exportações brasileiras para abastecer os supermercados. 3.000 toneladas da fruta que deveriam deixar Petrolina em Pernambuco na semana que vem terão outro destino. Outras situações ficam bastante complicadas por conta, em função de logística, em função de mercado encher e ter problema de baixo preço de venda. Isso talvez chegasse ao ponto de nem ser interessante o produtor colher a fruta em função do preço que ele iria conseguir com essa fruta no mercado interno ou até no mercado europeu. Entre os efeitos da taxação está ainda a previsão de demissões em diferentes setores. Mas ainda há esperança de que nas próximas semanas, Donald Trump volte atrás. O café está na pauta para ele e que tende a entrar nessa lista de isenção nos próximos dias até dar início dia 6. Governos estaduais decidiram adotar medidas para conter os impactos do tarifaço de Donald Trump. Entre elas, a liberação de crédito e a flexibilização de prazos para o pagamento de impostos. Mais de R$1,5 bilhão de reais é o prejuízo que o estado de Santa Catarina calcula com o tarifaço norte-americano. O dado é da Confederação Nacional da Indústria. Muitas máquinas e equipamentos, como compressores, por exemplo, serão impactados, produtos alimentícios, máquinas elétricas, esses são produtos em geral da metalmecânica e alguns de alimentos, cerâmica, por exemplo, que vão ter um impacto bem significativo com essas novas tarifas. 99% das exportações catarinenses aos Estados Unidos têm origem industrial. E segundo a Federação das Indústrias de Santa Catarina, já houve uma queda de 70% nas vendas ao país norte-americano após o anúncio do tarifaço. O município de São Bento do Sul é o maior exportador de móveis do país. Do que é produzido aqui, 62% vão para os Estados Unidos. Apesar da madeira ter ficado isenta do tarifaço, não se sabe se os móveis fabricados serão taxados. Uma dúvida muito grande se os produtos se adequam ou não a exceções, à regra, e uma necessidade de entender, inclusive junto aos importadores nos Estados Unidos, qual é o tipo de produto que vai estar isento ou não. O governo catarinense vai anunciar na próxima semana um pacote de medidas para proteger indústrias afetadas pela cobrança. Entre as ações avaliadas estão crédito de ICMS, adiamento de impostos e criação de linhas de financiamento.
ações semelhantes às anunciadas pelo governo do Paraná. A gente espera que o bom senso acabe seja prevalecido nesse processo e que a diplomacia, acima de tudo, a diplomacia brasileira, que tem muita experiência, consiga avançar nessas negociações. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema também anunciou medidas. Nós vamos estar disponibilizando via BDMG 200 milhões de reais de imediato, com juros subsidiados, 0,9% ao mês, às empresas exportadoras que precisarem de recursos. E vamos também estar monetizando 100 milhões de créditos de ICMS de exportação. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas já anunciou ações emergenciais, como a oferta de 400 milhões de reais em empréstimos subsidiados às empresas exportadoras do estado, além da liberação de R$1,5 bilhão de reais em créditos acumulados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. No Ceará, o governador Eumano de Freitas informou que mantém contato com os setores mais prejudicados e que pretende agilizar exportações antes do início do tarifaço. Mantive contato com as superintendências da Receita Federal e do IBAMA no Ceará, bem como do nosso porto, para uma união de forças que possibilite a agilidade no desembaraço do envio de mercadorias para os Estados Unidos, antes do início da cobrança das novas tarifas no próximo dia 6. A diplomacia dos Estados Unidos voltou a justificar a aplicação das tarifas contra o Brasil e as sanções contra Alexandre de Moraes. Ao SBT Brasil, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que o ministro do Supremo é um juiz ativista. Apesar de confirmar o tarifaço, na véspera, um dos países afetados conseguiu um alívio de última hora. A reunião entre Donald Trump e a presidente do México foi vista pela Casa Branca como produtiva. O país latino ganhou 3 meses para negociar mais um pouco os 30% sobre os produtos exportados aos norte-americanos, taxa que entraria em vigor nesta sexta-feira. Outro país vizinho, o Canadá, tenta melhorar a tarifa até o último minuto, mas a decisão do país de apoiar a criação de um Estado palestino pode, segundo Donald Trump, tornar a negociação mais difícil. Nesta quinta-feira, a Corte de Apelações do Circuito Federal em Washington começou a analisar 2 processos movidos por pequenos empresários e 2 estados liderados por democratas, do partido que faz oposição a Trump. As ações questionam a autoridade do presidente norte-americano para impor tarifas, sem consultar o legislativo. Trump voltou a defender a taxação e parabenizou os advogados que trabalham contra estes processos e afirmou: hoje é o grande julgamento dos Estados Unidos. Para o Brasil, vale o que já foi anunciado na quarta-feira, cobrança de 50% em cima do que for importado com as exceções descritas na ordem executiva. Os países que ainda não fecharam acordo com os Estados Unidos receberão informações sobre as tarifas até a noite desta quinta-feira, véspera do prazo final dado pela Casa Branca, 1º de agosto. Aqui no Departamento de Estado, o porta-voz da diplomacia norte-americana repercutiu a sanção imposta ao ministro do Supremo brasileiro, Alexandre de Moraes, que teve o nome incluído em uma lista do Departamento de Tesouro. Tommy Pigott respondeu às perguntas de jornalistas de vários países. News Nation, Bloomberg, SBT Brasil e NHK. Questionei o porta-voz sobre como o Departamento de Estado vê a motivação dada para sancionar o juiz brasileiro com a Lei Magnitsky. Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. Perguntei se outros brasileiros podem receber a mesma sanção econômica ou se restrições de visto podem acontecer com cidadãos comuns agora ou no próximo ano, quando haverá a Copa do Mundo, que será sediada em parte nos Estados Unidos. Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there,
What I can say is just point to this action and again stress how seriously we take this. Também questionei sobre o encontro que o secretário de Estado Marco Rubio teve com o chanceler brasileiro na quarta-feira. O porta-voz respondeu que não há informações sobre isso. Well, I have no readout to provide on the meeting for you. Uma pesquisa Datafolha mediu a percepção dos brasileiros sobre o tarifaço de Donald Trump. A maioria dos entrevistados acredita que a taxação vai prejudicar muito a economia. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. 66% avaliam que nossa economia vai ser muito prejudicada com o tarifaço. 23% acham que vai prejudicar um pouco, enquanto 7% responderam que não vai prejudicar. 4% não sabem. Os pesquisadores também perguntaram qual seria o impacto na situação econômica pessoal dos entrevistados. 43% avaliam que vai prejudicar muito. 34% acham que vai prejudicar um pouco e 19% acreditam que não terá impacto e 4% não sabem. Sobre as possibilidades de reação do governo brasileiro ao tarifaço, 72% responderam que deveríamos negociar para tentar convencer Trump a mudar de ideia. 15% acreditam que o Brasil deveria taxar igualmente os produtos americanos. 6% responderam que o governo deveria atender todas as exigências do presidente dos Estados Unidos. E 7% não sabem. Em um outro recorte, foi perguntado se Trump está certo ou errado ao pedir que a justiça brasileira paralise o julgamento de Bolsonaro. 57% responderam que o presidente americano está errado. Para 36%, Trump está certo. No sul e sudeste do país, os últimos dias foram de frio intenso. Muita gente reclamando deste inverno, até certo ponto, rigoroso para grande parte dos brasileiros. Hoje, no Paraná, os termômetros registraram mais de 2 graus negativos. Nós vamos falar agora com a repórter Elisa Rossato, que está em Curitiba e que nos atualiza dos termômetros na capital mais fria do Brasil. Não é isso, Elisa? Existe alguma previsão de esquentar pelo menos um pouquinho aí para os paranaenses ou não? Uma boa noite para você. Boa noite, César. Nada disso. Estamos vivendo uma semana gelada no Paraná. Hoje, neste momento, a temperatura aqui em Curitiba é de apenas 11 graus e hoje a máxima do dia não passou de 18 graus. 2 cidades paranaenses registraram temperaturas negativas. General Carneiro com menos 2,6 graus e São Mateus do Sul com menos 0,7. A região metropolitana de Curitiba teve registro de geada, prejudicando os agricultores mais uma vez. E para agosto, a previsão é de ondas de frio e chuva na primeira quinzena. Para os paranaenses, o clima promete ser o típico para esta época do ano. Noites frias que pedem um bom agasalho, manhãs com possibilidade de nevoeiro e tardes agradáveis. Mas o final do próximo mês deve ter um clima mais ameno aqui pelo Paraná. César. Olha, Elisa, essas temperaturas que você trouxe aí marcam no termômetro, porque eu tenho certeza a sensação térmica é muito mais frio ainda do que os paranaenses e muitas pessoas do sul e do sudeste estão sentindo também. Obrigado pelas informações, uma ótima noite para você, a todos de Curitiba, do Paraná e da região sul do nosso país. Você vai ver junto comigo a seguir. Alexandre de Moraes determina que a Advocacia Geral da União tome providências para a extradição de Carla Zambelli. E ainda, veja como vai funcionar a parceria do SUS com planos de saúde para tentar diminuir as filas por atendimentos. Continue com a gente. O SBT Brasil volta já. SBT Brasil, com César Filho. Oferecimento. Caixa Cultural, 45 anos culturando no Brasil. Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados Caixa. Hoje, somos o palco de todas as vozes.
a galeria de todas as cores, a dança de todas as expressões, a oficina do aprender e ensinar. Completamos 45 anos. Com a genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando o Brasil. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Com tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Diga adeus ao mau cheiro. Novo Rexona O Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Amor, olha essas taças que estão na promoção lá na van. Boa! Uau! Taças Cristal Elegância Boêmia de R$ 29,90 por apenas R$ 14,99. Metade do preço. Qualquer modelo Elegância por só R$ 14,99 cada. Cristal de verdade, muito barato. Pula, compre hoje e pague só em setembro. Dia dos Pais Avan. Tudo pro seu super pai. Novo Sérum Corporal Dove, com ingredientes dermatológicos. 48 horas de hidratação regenerativa. Novo Sérum Corporal Dove. Quem é que vai vir aqui? A sortuda é a Graciele dos Santos, que pode ganhar todos os prêmios do painel do X. E sabe como ela conseguiu? Ela acreditou, pegou o celular, comprou a telecena e vai participar aqui no palco comigo hoje. Nunca imaginaria. Comprei a telecena pensando assim, quero mudar de vida. O sonho da minha avó era conhecer o Silvio Santos. Ela morreu com 92 anos, nunca teve essa possibilidade de conhecer. E hoje eu tô aqui. Acreditei, vim, eu vi as pessoas ganhando e falou, eu vou comprar e eu vou conseguir. Roda, 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 telecena prêmio. Ela leva o Notamar! 196 mil reais ela vai levar pra casa. Pode acreditar que é verdade. Eu acreditei e hoje eu estou aqui e tô levando todos os prêmios. 7 Expo 2025. Não perca o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2025, de 18 a 21 de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora, 7expo.com.br. Coisas de pai. Responder a mensagem com um joinha após 5 minutos digitando. Dormir no sofá durante a melhor parte do filme. Soltar aquelas frases icônicas como "na minha época" ou "você tem celular pra quê?" se não atende. E aquela expressão única entre riso e a vergonha ao receber um presente. Qual pai aí nunca fez isso? Dia dos Pais Jequiti. Isso sim é coisa de pai. O SBT Brasil está de volta ao vivo para dizer agora para você que o presidente Lula está reunido neste momento com os ministros do Supremo Tribunal Federal, um dia depois do anúncio da aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Nós vamos ao vivo conversar com a Sônia Guerreiro, que está no Palácio da Alvorada e traz agora todos os detalhes. Diz para a gente, Sônia, o que está acontecendo por aí. Boa noite para você. Oi, César, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. É um jantar que não estava na agenda oficial do presidente Lula e começou aí há cerca de 40 minutos aqui em Brasília para prestar apoio e solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, quem nós vimos que já entrou aqui nesse jantar e temos algumas imagens também. Vários ministros do Supremo. Entre eles, é possível também que já esteja Alexandre de Moraes, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Além também de ministros do governo federal. Entre eles, o ministro da AGU e também o ministro da Justiça,
já estão aqui neste jantar. Lula deve defender a soberania do país e a independência entre os poderes. Vale destacar que nesta quinta, a AGU, a Advocacia Geral da União, confirmou que avalia estratégias para atuar na defesa de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E isso deve acontecer, tudo indica, também ali em conjunto com o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver na reportagem. Uma das possibilidades é acionar a justiça americana para questionar os critérios adotados por Trump que enquadraram Moraes na lei Magnitsky. Desde 2017, a sanção já atingiu centenas de pessoas enquadradas como terroristas, ditadores e de alta periculosidade. O SBT Brasil ouviu especialistas e a resposta unânime foi que essa seria a melhor opção no momento, já que acionar organismos internacionais dificilmente daria efeitos práticos. A questão é que qualquer que seja a ação não será rápida, a não ser que a Justiça dos Estados Unidos libere uma medida liminar em caráter provisório, o que diante da escalada da crise entre os dois países não deve ocorrer. Este professor de Direito Internacional explica que em qualquer democracia do mundo, os atos do poder executivo podem ser questionados. Qualquer pessoa pode processar qualquer pessoa. Isso é um princípio constitucional secular. E um juiz americano vai dizer se o presidente norte-americano exorbitou ou não nas suas funções. Parece, olhando aqui de fora, que há um grau bastante elevado de exorbitância nessas atitudes do presidente americano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou as ações contra Moraes como perseguição. Nós temos que explicar que a perseguição ao ministro da Suprema Corte não é o caminho de aproximação entre os dois países. É muito diferente quando você tem uma força interna trabalhando contra os interesses do país. Isso fragiliza o Brasil. E isso não está acontecendo em nenhum outro país do mundo, só está acontecendo no Brasil. Isso não é bom, nem para a democracia, nem para a soberania. Para este professor de Relações Internacionais, Lula deve continuar insistindo na manutenção das relações com os Estados Unidos. Tentar diálogos pela via diplomática, que é algo que não está sendo muito bem sucedido em outras esferas também, né, em outros contenciosos, né, no contencioso comercial em particular, mas isso não exime o governo de continuar buscando diálogo nessa situação para tentar reverter a decisão. Após manifestações de Lula, do STF e do presidente da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, publicou uma nota sem citar o nome de Moraes, em que afirma que tem confiança no fortalecimento das instituições, entre elas o Poder Judiciário. Alcolumbre finaliza dizendo que o Congresso Nacional não admite interferência na atuação dos poderes. Em meio às reações no Congresso, uma em particular chamou a atenção das lideranças da oposição ao governo Lula. O deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL, partido de Bolsonaro, foi expulso da sigla por ter feito elogios a Alexandre de Moraes e críticas à conduta de Donald Trump contra o ministro. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, admitiu que foi pressionado pela bancada e justificou que Trump é o presidente do país mais forte do mundo. Horas depois de ser sancionado pelo governo americano, Moraes foi visto na Neoquímica Arena, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. O ministro, que é corintiano, acompanhou a partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil em um camarote ao lado da esposa. E agora eu quero chamar a sua atenção porque, a partir de amanhã, pacientes do SUS poderão ser atendidos em hospitais e clínicas particulares. O novo programa do governo busca reduzir as filas por atendimento especializado no sistema público. Desde fevereiro, o Mário lida com uma nova realidade após ter a perna amputada devido a complicações do diabetes. A família agora aguarda pelas consultas em 5 especialidades médicas diferentes. Quem cuida da papelada é a Fabiana
irmã dele. É mais cardiologista mesmo, ortopedista, né? Porque ele ainda tem a outra perna, tem dor na outra perna. Você fica desanimado, né? Mas fazer o quê? A espera por uma consulta especializada no SUS é um problema crônico no Brasil. Dados do Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, mostram que o custo da doença aumenta em 37% devido à falta de assistência. Há ainda a necessidade do país aumentar em mais de 60% as biópsias para o câncer de mama. Agora, uma portaria do governo federal pretende desafogar a espera de milhões de pacientes por atendimento especializado. A partir desta sexta-feira, as operadoras de plano de saúde poderão trocar as dívidas que têm com o SUS por atendimento a pacientes que estão na fila de espera. Um valor estimado em 750 milhões de reais. A expectativa é que a medida converta os débitos em mais consultas, exames e cirurgias. No primeiro momento, serão priorizadas as especialidades com maior fila no SUS: oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia. Para que o paciente do SUS seja atendido pela rede privada, é preciso que as operadoras de plano de saúde façam a adesão ao programa, comprovando capacidade técnica para oferecer os serviços. As vagas são ofertadas ao SUS, que fará o agendamento e encaminhamento dos pacientes. Digamos que na cidade de São Paulo haja uma fila para cirurgia de catarata. Os hospitais se oferecem para fazer cirurgias. O SUS acerta com os hospitais e convoca as primeiras X mil pessoas a procurarem os hospitais X ou Y para fazer aquela cirurgia. Para o representante dos hospitais privados, a iniciativa tem tudo para dar certo, se for cumprida como está no papel. A fila é feita por pessoas, e cada pessoa que entra nessa fila carrega uma angústia, uma ansiedade. Claro que não vai acabar com a fila, porque a fila se renova, mas é uma tentativa de reduzir o tamanho da fila ou, se quiser, de fazer a fila andar mais rápido. Veículos elétricos ou híbridos, desmontados ou semi-montados, poderão entrar no Brasil sem pagar imposto somente até janeiro do ano que vem. A partir daí, a cobrança será gradativa até chegar a 35% em 2027. A mudança na política de tributação agradou a indústria automotiva nacional, que se opunha a uma reivindicação de fabricantes chineses. Febre no Brasil nos últimos anos e tendência mundial. Os carros elétricos e seus carregadores estão por toda parte. Mas a fabricação desses veículos colocou em lados opostos as montadoras tradicionais e as fabricantes chinesas. Isso porque as companhias asiáticas pediam ao governo federal a redução por 12 meses de impostos de importação para automóveis semidesmontados. Os kits usados para a montagem dos carros recebem duas siglas. SKD, que traduzido do inglês significa um conjunto de peças semidesmontadas, ou CKD, que é o kit completamente desmontado do veículo. Esses kits são importados e usados na montagem do carro elétrico, como você encontra nas ruas. O problema é que as empresas que usam esse sistema não utilizam a cadeia produtiva de peças e fornecedores nacionais. Representantes das maiores montadoras do país afirmam que mais incentivos provocariam desequilíbrios no mercado, além de desemprego no setor. Esse especialista da FGV ressalta que a reivindicação dos chineses poderia criar uma disputa desleal com as indústrias brasileiras. A isenção de impostos que os chineses ora pleiteiam, ou que pleiteavam até então, de uma forma geral, faz com que realmente agrida, né, ou pelo menos afete diretamente as fábricas aqui instaladas, que têm muito maiores custos, né, de produção. O Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que é ligada ao Ministério de Desenvolvimento e Indústria, não atendeu ao pedido dos chineses de estender o prazo no desconto de importação, mas isentou por 6 meses a tributação dos kits. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, comemorou a decisão do governo. Nós esperamos
que essa discussão esteja definitivamente encerrada, sem qualquer possibilidade de renovação. E que novos atores, novos entrantes no mercado possam ingressar aqui no Brasil de forma justa e competitiva. Certamente todos serão muito bem recebidos, inclusive no âmbito da entidade que congrega todos os fabricantes nacionais. Pela determinação da Camex, os carros eletrificados desmontados passarão a recolher o imposto cheio de importação de 35% a partir de janeiro de 2027. O que se busca hoje é um equilíbrio de tal forma a contemplar um e outro lado, já que interessa, em nível de país, que as empresas instaladas continuem produzindo, até por conta do grande grau de empregabilidade, e, por outro lado, interessa também que as chinesas continuem importando desde que haja um prazo definido para iniciar, de fato, a industrialização e, com isso, tentar uma igualdade de condições com as fábricas aqui instaladas. São 8h mais 40 pelo horário oficial de Brasília. Você vai ver junto comigo a seguir. Cantor gospel que foi baleado por PM em terminal rodoviário recebe alta em São Paulo. Lucas Paquetá é absolvido da acusação de envolvimento com manipulação de apostas esportivas. Esses e outros assuntos no SBT Brasil. Até já. Olha isso! 90% de desconto? Só hoje? Vou comprar agora. Mas peraí. Que site é esse? Quem desconfia evita golpes. Na dúvida, procure o BB. O banco tem um site e um número com dicas de segurança para ajudar você a evitar golpes. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Onde tem sonho, tem corre. Mas e se a dor parar você? Sem tempo, irmão. O novo Sonridor chegou. 5 vezes mais rápido. Pra você ver seus sonhos virarem realidade. Novo Sonridor. Sem tempo para dor. Já pensou em transformar o seu sonho em realidade? Eu já fiz isso e agora é a sua vez. Viva a sorte capitalização. Tem 2 Estrada, 2 Montana, 2 Oroch, 2 Toro, mais uma S10 e uma Ram que podem cair aí na sua garagem. Ganhe prêmios na hora. Carros, moto, dinheiro, caminhonetes e casa própria na hora. Só no Viva Sorte você pode ganhar 10 caminhonetes 0 km. A Roda da Vida nos apresenta uma sociedade que pede ajuda. A Casa do Pequeno Cidadão acolhe e oferta atividades de assistência social e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, visando a inclusão social e o exercício de sua cidadania. Nós transformamos nossas vidas para viver ao lado de vidas transformadas. Todo dia é dia de mudar a vida dos brasileiros com a Telecena. De Cajamar, São Paulo. De Cajamar, São Paulo. E acaba de levar para casa um prêmio de mais de 27 mil reais da Telecena. E vai fazer o que com esse prêmio? Comprar um carro à vista. Campinas, São Paulo. Ganhou o prêmio de mais de 62 mil reais da Telecena. Primeira vez que eu comprei, primeira vez. Primeira vez que ele comprou e já ganhou. Já ganhei. Carioca, você ganhou um prêmio de mais de 62 mil reais na Telecena. Aqui seu checão. Eu vou fazer uma reforma no meu apartamento. Itajaí, Santa Catarina. Mais de 62 mil reais da Telecena. Vou realizar o meu sonho, que é comprar o meu carro. De Uberlândia, Minas Gerais. De Minas Gerais também veio receber o cheque da Telecena. Mais de 62 mil reais. Viva a Telecena! Rio Claro, São Paulo. Você acaba de levar para Rio Claro um prêmio de mais de 62 mil reais da Telecena. São Paulo, capital. Um prêmio de mais de 62 mil reais da Telecena. De Nova Lima, Minas Gerais. Minas Gerais também, 100 mil reais da Telecena.
fazer uma boa reforma e vou viajar. Vai viajar bastante, né? Com certeza. Telecena, aqui você ganha e a gente faz questão de mostrar. O SBT Brasil está de volta ao vivo para dizer agora para você que o cantor gospel João Igor, baleado no terminal Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, recebeu alta. O repórter Marco Pagetti está de volta. Pagetti, existe realmente o risco do cantor perder os movimentos da mão? Qual é o real estado de saúde dele? Conta pra gente. Mais uma vez, boa noite. Boa noite mais uma vez, César, e a todos. O João Igor, que tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, foi atingido por 3 disparos enquanto estava dentro de um ônibus e vai precisar passar por cirurgia. O cantor, que estava internado, contou que iria viajar para o interior do estado de São Paulo para uma apresentação. Ele estava no ônibus junto com o irmão quando o policial abordou os dois perguntando onde estavam as drogas. João Igor disse que não tinha nada, mas o PM puxou a arma e teria apontado para a cabeça do irmão do cantor, que empurrou o braço dele. O cantor colocou a mão na frente para defender o irmão e acabou sendo atingido de raspão. Quando tentou se defender, ele foi novamente ferido por mais 2 disparos, um de raspão na perna e outro também no braço. O projétil ficou alojado, como mostra o raio-x que nós tivemos acesso, e terá que ser retirado na cirurgia. Vamos ouvir então um trecho da entrevista do cantor para nós. É uma cirurgia de risco. O doutor já me falou que eu tenho que assinar um termo porque, como a bala ela perfurou os tendões, eu posso correr risco de não ter mais o movimento da mão. Se eu não tivesse botado a mão na frente para me defender, ele tinha tirado na minha testa. Ele falou, cara, eu tô sentindo um cheiro de droga dentro das malas, mas nem mala tinha lá, só tava meus violão. A Secretaria da Segurança Pública enviou uma nota dizendo que a Polícia Militar foi acionada depois que um PM subiu no ônibus e sentiu um forte odor de maconha em uma bagagem de 2 ocupantes ali do ônibus. Durante a abordagem, segundo a nota, os 2 suspeitos entraram em luta corporal com o policial e o disparo atingiu um deles. Na bolsa do outro suspeito, segundo a nota, foi encontrada uma substância semelhante à maconha. O caso foi registrado, César, como resistência à lesão corporal e também à apreensão. O PM teve ferimentos nas mãos e também foi socorrido. César. Obrigado pelas informações, Pagetti. Uma ótima noite para você. E de São Paulo nós vamos voltar para o Rio de Janeiro com o repórter Léo Santana, porque nós recebemos a informação, Léo, de que uma criança foi morta por uma bala perdida. É isso mesmo? Conta pra gente. Mais uma vez, boa noite, apesar da notícia. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham novamente. Foi, na verdade, um ataque de criminosos a um policial militar reformado. Isso aconteceu hoje à tarde em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e as imagens feitas por testemunhas são impressionantes. Os bandidos começaram a atirar no meio da rua. Uma mulher e o filho de 3 anos acabaram sendo atingidos. Eles foram levados para uma unidade de pronto atendimento. A criança não resistiu e a mãe dela, de 27 anos, foi transferida para um hospital em estado grave. O policial reagiu e atingiu um dos suspeitos, que também está internado. A PM informou que só soube desse ataque depois que as vítimas deram entrada na unidade de saúde. A Polícia Civil vai investigar esse caso. Já o alvo do ataque disse que estava na porta de casa quando foi surpreendido por homens que chegaram em um carro atirando. César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, a todos do Rio de Janeiro. Mas a pergunta que fica realmente é a seguinte: até quando pessoas inocentes, crianças, vão perder a vida, não é, por balas perdidas, principalmente no Rio de Janeiro? O Brasil fechou o segundo trimestre com o menor número de desempregados desde 2012. Foi a primeira vez que o índice ficou abaixo dos 6% desde o início da pesquisa do IBGE. Rose é uma das 3 pessoas contratadas desde o começo do ano nesta loja de artigos femininos. A gerente trabalhava como cabeleireira autônoma, mas sonhava com uma atividade mais estável. Eu já queria há muito tempo ser CLT, porque eu trabalhava como MEI. A equipe ganhou outras 2 funcionárias nos últimos meses, um reflexo do crescimento da economia brasileira. Uma economia girando num ritmo mais forte, o mercado de trabalho também vai girando num ritmo melhor.
A taxa de desemprego ficou em 5,8% no trimestre encerrado em junho. É um recorde histórico para o período. O recuo foi expressivo em relação ao trimestre anterior e também ao mesmo período de 2024. Desde o início do ano, quase 2,5 milhões de brasileiros conseguiram trabalho. Houve avanços no comércio, na indústria, na agropecuária e também no serviço público. O Brasil encerrou o primeiro semestre com mais de 102 milhões de pessoas ocupadas, seja na informalidade, por conta própria ou com carteira assinada. Mas a partir de agora, o vai-vem no mercado de trabalho terá que enfrentar um desafio inédito: o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Só no estado do Rio, mais da metade dos municípios exportam para o mercado americano. 42% dos empresários do setor industrial temem precisar demitir. A Firjan defende que seja intensificada com urgência a atuação diplomática e paradiplomática para a mitigação dos impactos econômicos e sociais das novas tarifas anunciadas. Os maiores impactos poderão ser sentidos pela indústria de transformação. A própria indústria de alimentos, a gente tem visto o café que não foi reduzido, né, a sua tarifa, ela continua ali em 50%. Parte de indústria de madeira, indústria química, indústria metalúrgica. Então todo esse ambiente de certeza traz um certo risco para o trabalho nessas áreas. Rose permanece esperançosa. Ela aposta em novos caminhos para o negócio escapar das incertezas. Vendas online, a gente envia para o nacional e internacionalmente. Queremos no futuro bem próximo contratar novas pessoas, porque a gente tem que pensar no futuro muito próximo com muitas vendas. A Advocacia Geral da União disse hoje que vai adotar todas as providências necessárias para a extradição da deputada Carla Zambelli, presa na Itália. A medida atende uma determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Uma possível extradição de Carla Zambelli ainda pode levar tempo. Até 6 meses a partir do parecer do Ministério Público da Itália, estima a advogada criminalista Giulia Bongiorno, presidente da Comissão de Justiça do Senado italiano. Entro 6 mesi dal momento in cui viene depositata la requisitoria. Já do ponto de vista diplomático, o embaixador do Brasil na Itália diz não ver motivos para que os italianos dificultem a extradição. Hoje o governo italiano é um país que luta contra a criminalidade, contra o crime organizado, inclusive em parceria com o Brasil. Não há nenhuma afinidade que possa garantir ou que possa dar alguma facilidade para um criminoso condenado dentro do devido processo legal. Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Advocacia Geral da União acompanhe e tome as providências necessárias para a extradição de Carla Zambelli. O governo brasileiro oficializou o pedido no dia 11 de junho, logo após a fuga da deputada, condenada a 10 anos de prisão por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Desde terça-feira, Zambelli está detida na penitenciária de Rebibbia, que fica em um bairro do subúrbio de Roma. O local possui 272 vagas, mas atualmente abriga 369 detentas, sendo quase um terço estrangeiras. Na prisão, Zambelli recebeu a visita do advogado que a representa na Itália. Ele vai acompanhá-la na audiência de custódia marcada para esta sexta-feira. Ao juiz, a deputada, que possui cidadania italiana, deverá responder se aceita ou não ser enviada ao Brasil. Em um vídeo publicado pouco antes de ser presa, Zambelli, que nega os crimes, diz que não pretende voltar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália. A deputada será interrogada às 11 horas da manhã, no horário local, e então será definido se ela segue na prisão enquanto o procedimento de extradição é avaliado pelas autoridades italianas. Durante a audiência desta sexta, será levado em consideração se há risco de fuga. Caso a corte entenda que não, Zambelli pode ser encaminhada à prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica ou até aguardar o processo em liberdade. Segundo especialistas, a análise da extradição da deputada deve levar em consideração as condições em que ela seria submetida à prisão no Brasil e se ela correria algum perigo no país. O jogador brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra, foi absolvido de acusações de má conduta em jogos do campeonato inglês para favorecer apostadores,
Com a decisão, o atleta está liberado para voltar aos gramados. Quase uma semana depois do prazo esperado, a sentença finalmente saiu no fim da tarde desta quinta-feira. Lucas Paquetá foi considerado inocente porque as acusações não foram provadas, como mostra a nota publicada pela Associação Inglesa de Futebol. O meia do West Ham de Londres foi acusado de levar cartões amarelos de propósito e manipular faltas para favorecer apostadores do local onde nasceu e cresceu, a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Os lances aconteceram em 4 jogos do campeonato inglês na temporada 2022-2023. Paquetá chegou a ser desconvocado da seleção brasileira em 2023 pelo então técnico Fernando Diniz. O treinador admitiu que liberou o jogador em função da investigação. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. As alegações eram tão graves que a acusação queria a pena máxima, banir Lucas Paquetá do futebol. O jogador sempre negou que tivesse qualquer envolvimento. A mesma comissão regulatória da Associação Inglesa, no entanto, considerou o brasileiro culpado de uma ofensa menos grave, a de não responder ou não fornecer informações para o time de investigadores. A punição ainda não foi anunciada. Em suas redes sociais, o jogador publicou uma foto ao lado da esposa e afirmou o seguinte: desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar com um sorriso no rosto. O West Ham também publicou uma nota, dizendo que sempre apoiou o jogador e que, mesmo sob uma pressão incrível, Lucas sempre deu tudo em campo e que agora tanto o jogador quanto o clube querem botar uma pedra sobre esse assunto. E o Corinthians fez valer o mando de campo e venceu a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o seu arqui-inimigo, o Palmeiras. O holandês Memphis Depay foi o herói em mais uma noite que teve muita polêmica. A flecha e o alvo. Já era o segundo tempo do primeiro derby das oitavas de final da Copa do Brasil, quando Mateuzinho acertou este cruzamento perfeito para essa cabeçada certeira de Memphis Depay. O primeiro gol do atacante holandês em clássicos com a camisa do Timão. Festa alvinegra na Neoquímica Arena em Itaquera. Só que a história do jogo não se resume a isso. Vamos traçar a linha. É o jogador 14. Aqui embaixo. Cabeça, tá? Cabeça. Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento. A CBF divulgou nesta quinta-feira o áudio do VAR na anulação do gol do Palmeiras, que seria o de empate contra o Corinthians. Estamos no pleno século XXI e andamos a trabalhar com ferramenta do século passado. O que eu posso dizer? O VAR está ali, o VAR vai decidir, o juiz vai decidir. Se for esse a decisão deles, a gente tem que acatar. A linha ela não é conclusiva. Muitos torcedores reclamaram, isso já aconteceu nessa semana no Campeonato Brasileiro. Muitas reclamações em relação à linha de impedimento. A tecnologia que é utilizada no Campeonato Brasileiro. De fato, já existe uma tecnologia muito melhor, que é a do impedimento semiautomático, utilizado na Champions League. Além do lance, o Corinthians teve ainda esse pênalti marcado na primeira etapa, também com interferência do VAR. Gustavo Gomes acertou a canela de Memphis na hora do chute. E Yuri Alberto parou nas mãos do goleiro Everton. Ficou assim mesmo. Corinthians 1, Palmeiras 0. Na próxima quarta-feira, a decisão da vaga para as quartas de final será aqui, no Allianz Parque, Casa Alviverde. O Palmeiras terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença para evitar os pênaltis. Já o Corinthians jogará por um empate e pode derrubar o arquirrival pela segunda vez no ano. Seria um repeteco da final do Campeonato Paulista, quando o Timão se sagrou campeão. Um novo capítulo está marcado. Uma nova batalha para corintianos, palmeirenses e a arbitragem. E uma última notícia: o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima suspendeu as investigações em relação ao presidente Chamir Chaude, da CBF. O vice-presidente do TRE de Roraima destacou que não foram demonstrados elementos concretos de autoria e que associem Chaude
à prática de crime eleitoral. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, está tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com mais um capítulo dessa novela que já conquistou definitivamente o coração dos brasileiros, As Filhas da Senhora Garcia. Uma abençoada noite de quinta-feira para você. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui no SBT. Nós voltaremos com o SBT Brasil amanhã, 7:45 da noite. Até lá.